O livro a seguir se encontra em domínio público. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 1. Tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito. Quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim as cenas. Entre tantas coisas, tantos tipos e tantas palavras que se refletiram nas minhas pupilas de criança ou que vibraram em meus ouvidos, que ficou? Bem pouco. Lembro-me, por exemplo, de um ângulo de quintal onde havia um banco tosco e um tanquezinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro-me também do papel da salinha do jantar, cheio de chins e quiosques, de um vão de janela onde se armava o presépio pelo Natal. Os quartos, os móveis, os criados, de tudo isso me recordo às vezes, mas numa fugacidade tal que não me fica a sensação de saudade, mas a de dúvida. Das cenas, lembro-me a da mudança. Um homem zangado mandando pôr os nossos trastes na rua e minha mãe chorosa aconchegando-me a si. Uma vez em que entrei numa alcova onde estava um homem morto, muito magro, lívido, estirado sobre a cama, com um hábito escuro de cordões brancos, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lenço. Nota: lívido significa algo que está verde ou azulado, tirante a preto. Fim da nota. Era meu pai. Tive medo. Minha mãe obrigou-me a beijá-lo. O frio e o cheiro do cadáver deram-me náuseas. Quis sair. Ela prendeu-me nos seus braços nervosos. Supus então que me quisesse fechar com o defunto no mesmo caixão que ali estava já escancarado. E fugi em um arranco para o quintal. Nunca a luz me pareceu tão forte, nem o ar livre tão bom. Com as costas unidas ao muro, os olhos secos de espanto sufocando as palpitações do meu coração, como se a bulha dele bastasse para chamar sobre mim a atenção da gente da casa, fiquei muda, sentindo por todo o corpo a frialdade daquele cadáver, com a sensação de que me iriam buscar para me embrulharem na sua roupa de espectro, larga, escura, cortada pelos traços longos dos 2 cordões brancos. Nota: bulha é o ruído feito por uma ou mais pessoas, ou pode ser também vários ruídos embaralhados. Fim da nota. Na morte, não era o pavor da cova negra o que me assustava mais. Era a presença do Pai do Céu, de que me falavam a todo instante, como uma punição para as minhas travessuras e um prêmio para virtudes que eu não conhecia e me pareciam de assombro. Efetivamente que eu ouvia desde a manhã até a noite: menina, não faça assim que Deus castiga. Por isso eu tremia toda, pensando que me queriam levar com meu pai para a presença desse Deus tremendo, inflexível, tão alto que se não pudesse curvar até as minhas faces lacrimosas, para um beijo de perdão ou de piedade. Já o corpo do finado ia nos solavancos do carro rua fora, quando minha mãe foi buscar-me. Vendo-a, gritei com força que me deixasse, e debati-me entre os seus braços frágeis. Ela convenceu-me a custo de que me queria na vida para a consolação dos seus dias negros. Entrei em casa desconfiada. Da morte de meu pai, eis a medonha sensação que me ficou. Amei-o? Talvez, mas não me lembro. A convivência era pouca ou nenhuma. Ele passava a vida em viagens de trabalho, agenciando negócios. Eu, agarrada às saias de minha mãe e de uma velha mulata religiosíssima, e que toda se desmanchava em contar-me histórias de santos, milagres, tormentas, mistérios, obras divinas e enormes pecados que me faziam tremer. Não posso acompanhar o movimento de transição da nossa vida, desse tempo para o outro em que habitamos um cortiço de São Cristóvão. Aí já minha mãe não tinha criados, nem mesmo a velhinha que nos acompanhava outrora, e que partiu não sei para onde, nem com quem. Lembro-me de que vivíamos nós duas sós, minha mãe engomando para fora desde a manhã até a noite, sem resignação, arrancando suspiros do peito magro, mostrando continuamente as queimaduras das mãos e a aspereza da pele dos braços estragada pelo sabão. Cresci vagarosamente, como se me não bastasse para o desenvolvimento o espaço estreito daquela alcova, em que de verão e de inverno minha mãe trabalhava, vestida com um pobre traje de viúva, já velho e russo, mal arranjado em seu corpo de tísica, muito delgado. Nota: tísica é um termo já obsoleto da medicina
que significa qualquer tipo de doença consumptiva. Fim da nota. Eu às vezes ia brincar para a porta com umas crianças da vizinhança, mas as pequenas eram brutinhas e magoavam meus pulsos, puxando com força por mim. Eu caía, chorava alto, minha mãe corria a socorrer-me e levava-me ao colo para dentro. Sentia-lhe a respiração ofegante, as mãos muito quentes e os beiços secos, queimados, que ela unia às minhas faces em beijos longos e sentidos. Vês? Dizia-me ela com voz enfraquecida e rouca. Arranhaste os joelhos. Deixa-me ver as mãozinhas. Estão esfoladas também. E molhavam-as cuidadosamente, como se eu tivesse doença de perigo ou dolorosa, com todo mimo e desvelo. Voltava depois ao trabalho. Arregaçava as mangas e dava-me uma bruxa de pano e uns retalhos, para que eu me entretivesse a fazer-lhe vestidos. Vendo-me sossegada, punha-se a passar e repassar o ferro, muito pesado, ao longo da tábua, assente de um lado no peitoril da janela e do outro nas costas de uma cadeira forte e rústica. Eu alinhavava uns corpos, uns aventais impossíveis e acabava por adormecer. Nota: alinhavar é o ato de prender com pontos largos uma peça de costura, nesse caso, que será posteriormente costurada com pontos finos e definitivos. Fim da nota. Quando eu abri os olhos, via-me cercada de coisas que não vira pouco antes a meu lado. Uma manta cobriu meus joelhos, a cabeça sobre o travesseiro e, para que não me importunassem as moscas, um quadrado de Escócia transparente a tapar meu rosto. Os dias sucediam-se sem que se notasse a menor alteração em nossa vida. Levantava-me tarde, minha mãe deixava-me agasalhada no leito e ia trabalhar silenciosamente. Nosso almoço era café e pão. Café sem leite, muito fraco. O meu quinhão era sempre o maior. Findo o almoço, ia eu, como na véspera, para a porta, atraída pelos gritos alegres das crianças, e dali voltava chorosa, oprimida pela superioridade das outras, muito mais fortes do que eu. Nota: quinhão, neste caso, se refere à quantidade de comida que a protagonista recebia de sua mãe. Fim da nota. Chamavam-me lesma, mole, palerma, e riam-se das minhas quedas, da minha magreza e da minha timidez. Eu, em começo, estranhava aquela moradia, com tanta gente, tanto barulho, num corredor tão comprido e infecto, onde o ar entrava contrafeito, e a água das barrelas se empoçava entre as pedras desiguais da calçada. Minha mãe não permitia que eu me desembaraçasse como as outras. Tinha sempre os olhos em mim. Eu sentia-os, às vezes, como brasas a queimarem minha pele. Se eu me desviava um pouco, ela gritava logo: Marta, vem cá! E eu voltava submissa. No tempo das chuvas, a reclusão que me era imposta dava ainda um tom mais lúgubre à minha solitária infância. Nota: lúgubre é um adjetivo que designa coisas relativas à morte, a funerais ou a algo que evoca semelhantes cenários. Fim da nota. Fui sempre medrosa e dócil. Minha mãe levava-me poucas vezes consigo, quando saía a entregar a roupa à casa dos fregueses. Deixava-me quase sempre com uma vizinha, uma ilhoa bruta, que batia nos filhos e injuriava o marido. Uma ocasião, assisti a uma cena que não me sairá nunca da memória. A Carolina, filha mais velha da ilhoa, era compassiva e bondosa. Há flores nos pântanos e refletem-se muitas vezes na lama os raios das estrelas. Eu gostava dela, que era como uma asa a proteger-me das maldades dos irmãos mais novos. Nesse dia, ela notou que eu tinha fome. É que já haviam passado 4 horas sobre o meu pobre almoço do café fraco e pão seco. Eu tinha apenas 7 anos e nessa idade o apetite não dorme. Pois bem, a Carolina, condoída, deu-me um bocado de carne com farinha, dizendo-me ao mesmo tempo umas coisas consoladoras e meigas. Eu devorava verdadeiramente aquele acepipe raro quando a ilhoa chegou. Nota: acepipe é um substantivo masculino que designa um prato delicado servido para abrir o apetite ou qualquer comida bem feita e apetitosa. Fim da nota. Vendo-me, perguntou admirada: Quem te deu isso? Eu tinha a boca cheia e não pude responder logo.
A Carolina disse sem titubear, com toda a sua acostumada serenidade, que tinha sido ela. A mãe enfureceu-se e, fechando apertadamente as mãos, deu-lhe com toda a rijeza de seus pulsos de ferro uma meia dúzia de socos que a deitaram por terra. A Carolina afirmava que o quinhão que me dera era o seu, só o seu, que ela não tinha vontade de jantar. Não importa, continuava a enraivecida mulher. Bato-te para que saibas que não se mexe na comida sem minha licença. Desatei a chorar e foi assim que minha mãe me encontrou. Chegando a casa, contei-lhe tudo. Ela fez-se pálida, teve um ataque de tosse prolongado e violento. Depois, ainda anelante de cansaço, procurou aquietar-me, prometendo que não me deixaria mais e iria entregar a roupa aos fregueses em minha companhia. Assim foi, na primeira semana, saí também. O dia estava quente e luminoso. Eu senti o calor das pedras da calçada e das paredes das casas onde ia roçando as mãos. Em mais de meio do caminho, minha mãe parou de repente, ao ver uma senhora muito elegante que se aproximava e puxou-me para dentro de um corredor, dizendo quase que maquinalmente: Deixa-a passar, não quero que me veja assim. Ali estivemos alguns minutos, até que tornamos a sair para a rua. A tal senhora sumira-se em uma esquina. Quem é? Perguntei eu atônita. Quem é aquela senhora tão bonita? Era uma amiga minha, respondeu apertando-me brandamente a mão, a minha pobre mãe. Mas então por que não lhe falou? Minha mãe sorriu, desceu para mim seu olhar doce e úmido, e suspirou sem me dizer mais nada. A resposta tive-a anos depois do tempo, da idade, do destino e dos desenganos. Por que não reconheceria uma senhora rica, elegante e feliz como uma amiga antiga a uma mulher decaída, andrajosa, quase miserável? Havia entre as duas uma barreira que a minha pequena altura não me permitia dominar. Fui pensando nisso até a casa da freguesa. Entramos para uma sala de jantar quadrada, com janelas e portas para um terraço de mosaico branco e preto em xadrez. A dona da casa cortava uns moldes sobre a mesa coberta de oleado escuro com ramagens cinzentas e vermelhas. Em um canto, a filha mais velha cosia à máquina um vestido de linho cor-de-rosa clara, guarnecido de rendas. No vão de uma janela, ao lado da moringueira envernizada, uma menina da minha idade vestia, em uma boneca de cara de louça e corpo de pelica, um traje de veludo bronzeado, pendendo-lhe nos cabelos muito louros um laço da mesma cor. Vendo-me, sentou-me em um banco baixo e pôs-se a tirar de um cofre fatos de seda, de cetim e de caxemira para sua querida boneca. Chamou-me, fez-me sentar ao seu lado, mais por vaidade que por outra cousa, e desenrolou à minha vista o grande enxoval de milho rosa. Ria-se muito das minhas exclamações e movia Mademoiselle em uns trejeitos graciosos, dizendo palavras amáveis e pretensiosas. Depois, enfastiada de brincar, falou-me da mestra das amigas de uma festa de Natal a que assistira, de caixas de amêndoas forradas de seda, de bombons, de joias, de passeios. Levou-me à sala, mostrou-me o álbum, os quadros, as jardineiras, sentou-se ao piano e tocou uma lição do método, tendo cuidado de virar para cima a pedra do anel que, por largo, lhes caía. Conduziu-me depois para defronte do espelho, um grande espelho que vinha do teto ao chão, tomando uma parede toda. Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Ela, muito alva, corada, olhos rasgados e brilhantes de alegria e de orgulho, o vestido claro, curto, bibe branco bordado, meias pretas esticadas por cima dos joelhos. Eu, pálida, o cabelo muito liso feito com uma trança apertada, as pernas magras, as meias de algodão enguilhadas, o vestido de lã cor de Havana, muito comprido e esgarçado, os sapatos de duraque rotos. Nota: rotos é um adjetivo que designa algo rasgado. Fim da nota. Ela compreendeu-me e demorou-me maldosamente a confrontar-me com altivez. Eu sentia-me humilhada e com vontade de chorar. Em casa da ilhoa, ou em casa da freguesa, caía sobre mim com todo o peso o horror da minha incompreendida situação. Voltávamos para dentro. O rol estava conferido. Chamavam por nós. Lucinda, disse então a dona da casa para a filha mais nova. Vai buscar teu vestido encarnado para o dares a esta menina.
E novo ainda, continuava ela, voltando-se para minha mãe. Mas não vai bem a Lucinda e o pai não gosta da cor. Veio o vestido. Enfiaram-mo mesmo por cima do outro, para mo experimentarem. Parece um macaquinho, exclamava Lucinda desferindo umas risadinhas agudas, a olhar para mim. Eu corava e tinha ímpetos de o arrancar do corpo. Viravam-me de costas, de frente, de lado, faziam-me levantar os braços, abaixá-los e dobrá-los. Prestei-me como um autômato, indignada sem saber porquê, revoltada, mas submissa e trêmula. Quando minha mãe agradeceu a esmola, senti parar meu coração. Por que não teria eu igual direito a possuir tudo como a Lucinda sem pedir ou aceitar esmolas? E por que me fazia tão mal essa palavra a mim que nada conhecia do mundo? Não bastariam as humilhações da véspera em casa de Carolina e a desse dia em frente ao espelho para me fazer compreendida de sobejo? Quando eu ia a sair, a irmã mais velha de Lucinda apagou-me com um beijo a tristeza que eu sentia na consciência. Aquele beijo nunca mais me esquece. Foi nivelador, foi santo. As crianças pensam, e as impressões que sentem são as mais duráveis e profundas muitas vezes. Tenho passado por grandes tempestades, nenhuma me deixou mais vestígios do que a que abalou minha meninice, não sendo todavia essa a maior. Tornei a ir na seguinte semana, à casa da freguesa. A Lucinda não estava, fora para o colégio. A mãe tinha separado umas roupas, já curtas e apertadas para a filha, e deu-mas. Dessa vez, custou-me menos a receber da caridade. O primeiro passo é sempre o mais difícil em uma vereda desconhecida. Habitua-se a gente a tudo, até o perigo, até a humilhação. Perguntaram-me se eu já sabia ler. Minha mãe respondeu que não. Mas por que a não mexe na escola? Ela já tem idade de aprender. É que eu não podia mandar minha filha tão pobrezinha para a escola. Agora que tem esta roupa, sim, posso trazê-la asseiadinha e levá-la lá. Faz bem, disseram-me ameigando-me as bondosas senhoras. Voltei nesse dia mais alegre para nossa tristonha alcova da estalagem de São Cristóvão. Passei a tarde toda na porta com as crianças da vizinha, a Carolina, o Maneco e a Rita. O Maneco tinha 8 anos, era magro, orelhudo e pálido, cheirava sempre a cachaça e vivia fumando as pontas de cigarros encontradas no chão. Era ele quem mais me afligia, e entretanto quem mais me procurava. Quando se ria, mostrava as gengivas arroxadas como se estivessem cozidas pelo álcool, e os dentes grandes, desiguais, ainda muito novos. Era alto para a idade, mas magríssimo, com o peito fundo e braços e as pernas moles. A irmã mais nova tinha 5 anos, mas podia comigo ao colo. A Rita, já dona de um vasto vocabulário de insultos. De resto, bonita, morena e engraçada. A este rancho juntava-se às vezes um mulatinho, o Lucas, mais moço do que eu, muito sujo e que passava a vida a mentir. Nesse dia, entrei para a roda com um ar altaneiro. Nota: altaneiro é um adjetivo que se refere a algo que se faz alto e que permanece em grande altura. Fim da nota. Falei de coisas sumptuosas, presentes, doces, vestidos, gozando do olhar de inveja e admiração dos outros. Só a Carolina parecia não me ouvir. Lavava os esfregões das panelas com o corpo em C e os braços enterrados na água mal cheirosa da tina. Nota: tina é um recipiente feito de madeira ou metal, serrado pelo meio, para transportar água, lavar roupa, louça, etc. Fim da nota. Fim do capítulo 1º. Capítulo 2º. Dias depois, entrei para a escola pública da minha freguesia. Na véspera da entrada, participei a Carolina e as irmãs que ia para o colégio e no dia seguinte, logo de manhã, foram para a porta ver-me com meu vestido encarnado a caminho da aula. Meu vestido encarnado. Então não me pesava ele nem me queimava o corpo como dias antes. Ao contrário, fazia-me orgulhosa, superior. Olhei altivamente para as minhas companheiras de miséria, sorrindo-me como sorrira a Lucinda quando ao meu lado em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar, sentia-me triste. No meio de tanta gente, experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Acostumei-me por fim, e depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata que, mais adiantada do que eu, tinha a paciência de ensinar-me as lições. Ficava ao meu lado.
Era feia, escura, marcada de bexigas. Nota: a varíola é uma doença que causa lesões e, consequentemente, deixa cicatrizes na pele do infectado. No contexto em que a história se passa, era comum chamar essa doença de bexiga e suas lesões de marcas de bexiga. Fim da nota. Com olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado e curto. Chamava-se Matilde. Teria 12 anos e estava havia 3 na escola. Era pouco inteligente e não passava do segundo livro de leitura, por mais esforços que a professora fizesse. Eu estimava-a muito. Ela fazia-me repetir as letras, e eram devidos à sua condescendência os meus pequenos triunfos. Um dia, uma condiscípula nossa fez dela uma denúncia horrorosa, afirmando tê-la visto roubar por várias vezes, ora o lápis de uma, ora uma fruta ou doce do lanche de outras, ora dedais, dinheiro, linhas, etc. O fato é que se sumiam a muitos objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, Matilde negou. Nós outras ouvíamos em silêncio, comovidas e curiosas. Nesse dia, desapareceram um par de sapatinhos de lã escarlates, feitos pela adjunta. Revistada a caixa de Matilde, de entre os livros enodoados e já velhos, saíram eles com os seus lacinhos de cordão e suas borlas a bailar de um lado para o outro. Uma exclamação de espanto encheu a sala. Todas as meninas a um tempo murmuraram: "Ah!" Matilde não se ajoelhou, nem vacilou sequer. De pé, com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, fechou-a de conselhos e de humilhações, pintou-lhe o quadro da desestima de suas companheiras, que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar. Depois, foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a todas as vistas. Pela primeira vez, eu não soube a lição. Faltara-me a pobre pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuíra nunca. No entanto, eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei as costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolada, Matilde tornou-se agressiva, inaturável, e foi de tal excesso em sua raiva e mau modo que a expulsaram do colégio. Via sair sem que me viessem as lágrimas aos olhos. A mim, que lhe devia tanto, que agora no fim de 30 e tantos anos sinto na minha consciência como uma grande nódoa imperecível. Substituí a Matilde, na grande convivência colegial, por Clara Silvestre. A minha nova amiga não me ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte. Repartia comigo o seu lanche, e eu não a deixava um só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, quem me dava os mais lindos cromos e santinhos para os livros, quem me ajeitava o cabelo na hora do recreio, uma solicitude maternal. Era uma das meninas mais aleiadas do colégio, a mais instintivamente coquete. Na bolsa dos livros levava sempre um espelho pequeno e uma boceta de pó de arroz quase do tamanho de uma noz. Nota: no contexto em que se passa a narrativa, boceta era uma pequena bolsa. Fim da nota. Eu invejava aquilo e punha-me então a descrever as meias de seda, os bibis bordados e a pompa de milhoça, inventando intimidades entre mim e a Lucinda. Uma sombra terrível enegrecia o olhar docemente azul de Clara Silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita e as meias de algodão. Ter muito luxo era o seu sonho. Mas aquilo passava depressa, e na sua bondade natural, ela vazava no lenço das outras um pouco de água florida trazida num vidrinho do lavatório da mãe. De Carolina e dos irmãos ranhosos não falei nunca no colégio. Referir-me às filhas da vizinha fora macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagara a cena humilhante em que a bondosa e serena Carolina sofrera castigos por ter me dado com o que matar a fome. Minha mãe vigiava ansiosa os meus progressos, fazia-me repetir muitas vezes a lição e beijava-me com alegria quando a mestra lhe dizia que eu era inteligente. Ao fim de 2 anos, fiz exame com desembaraço e firmeza. Ficaram atônicas as professoras que me sabiam tímida e nervosa. Foi um dia de triunfo para mim, que nunca me vira tão bonita com o cabelo crespo, a papelotes, o vestido branco transparente e a fita azul do uniforme a tiracolo.
Aquele vestido, aquela fita, quantas horas de trabalho custaram a minha pobre mãe? Hoje vejo-os através das lágrimas e de saudade e reconheço. Então via-os entre os risos da vaidade e da ignorância, a ignorância natural da despreocupação da meninice. As férias. Todas as minhas condiscípulas falavam com entusiasmo nelas. Uma ia para fora passá-las com uma tia no campo, outras com umas amigas alegres e ruidosas, outra com uma irmã casada que passeava muito, e faziam projetos rindo com prazer antecipado. Eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperá-la uns braços mais carinhosos do que os que me esperavam a mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde a madrugada até a noite minha mãe trabalhava sem interrupção. Que distrações, que alegria podia prometer-me aquele quadro constante, uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, encomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos? As aves não iam cantar ali, como cantavam no jardim do colégio. O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do ensobrado quarto do cortiço, como pelas de moldura envernizada da aula. E, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar as brutalidades dos vizinhos imundos, e para entreter-me, brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que fora outrora adorada por mim, mas que voltei ao desprezo desde que vi Milly Roça. Emagreci durante o tempo das férias. Faltava-me o passeio obrigado, a convivência alegre de outras crianças, as correrias do recreio, o barulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática, tinha o pescoço cheio de caroços e os beiços esbranquiçados. Veio o fastio, o sono e a doença. Passava as tardes em casa da vizinha, brincando com a Rita e o Maneco, enquanto a Carolina trabalhava. A pobre sofria caladas repentinas da mãe. Estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento, os olhos claros derramavam uma tristeza impressionadora. Era a doença, era o cansaço, porque ela, estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. O Maneco cheirava sempre a álcool. Tinha a mania de dar beliscões finíssimos que arrancavam bocadinhos de pele à gente. Eu raramente via o pai, que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era o vendeiro da esquina, seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só a Rita sabia rir ali como criança, mas isso não me bastava. Era muito mais nova do que eu, divertia-se com coisas que me enfastiavam e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu às vezes saía enxotada pela ilhoa, que rogava pragas a todos, confundindo-me com os filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar aquela casa terrível, calava-me e no dia seguinte lá voltava, atraída pela convivência das outras crianças. Farta, entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez, a ilhoa chamou-me. Tinha um bom ar alegre no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Ó senhora Marta, gritou ela de fora, a minha mãe. Deixe cá ver a sua pequena nadinha, sim? Fui. Tinham-lhe dado uns doces em casa de uma freguesa e ela repartia-os com a criançada. A sua voz forte, de pronúncia cantarolada, pospontada de franceses, nunca me pareceu menos rude. Ela estava em pé no meio do quarto, perto da mesa. A Rita segurava-se-lhe as saias e a Carolina, sentada no chão, com a costura caída nos joelhos, levantava para a mãe o seu rosto comprido de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo a mãe benta que já não lhe cabia na boca, e de bochechas inchadas olhava ainda cobiçosamente para as mãos da ilhoa. Nota: mãe benta é um pequeno bolo assado em forminha, feito com farinha de arroz e coco ralado. Fim da nota. Recebi o meu quinhão e sentei-me a comê-lo perto da Carolina. E o Maneco? Indagou a mãe. Ainda não veio. Mandaste-o fora? Não, senhora. O demo do rapaz. Deixa-se-lhe aqui o bocadinho? O quarto da ilhoa era dos menos sujos do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nem um instante. Era responsável pela travessura e o desmazelo dos outros. A parede era toda coberta com gravuras de jornais e cromos comprados aos turcos. Havia uma divisão de tabiques separando o quarto de dormir e, ao fundo, em frente à porta da rua,
3 prateleiras de pinho, cobertas com uma cortina de chita vermelha, guardavam a louça. Ô Rita, vai ver se teu irmão está na venda. Querem ver que o diabo do Joaquim está a dar cachaça ao pequeno? A Rita saiu, mas voltou depressa. Maneco já vem aí, disse ela à mãe, olhando para trás com um modo curioso. Momentos depois, a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha lívido, com os braços pendentes, as orelhas despregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto, pôs-se de joelhos. A mãe ficou aterrada à espera. Ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando muito os joelhos com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da Elhoa fugiu rápida, subitamente. Olhava para o filho atônita, esfarelando entre os grossos e raivosos dedos os últimos doces. Ele ria baixo, fincando o queixo no peito da camisa de chita. A mãe puxou-o num rapelão. Ele vergou pela cintura, mas não caiu, amparado pelos pulsos e os joelhos dela. Burro! Gritava Elhoa com o pescoço congestionado. Burro! És a minha vergonha! Preferia que me tivesse entrado morto pela porta adentro! E dava-lhe socos. O maneco rolou por fim para o chão. A mãe possessa batia-lhe sempre sem atender a Carolina, que suplicava, já de pé, com a brancura pálida do linho das faces magras. Mamãe, mamãe! O corpo mole do maneco caiu estendido, de bruços no assoalho. A mãe, vociferando nomes, bateu-lhe com o pé, como se tivesse dado numa coisa morta. Depois, voltando-se, agachou-se num canto, e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre as mãos grosseiras e as lágrimas rolando-lhe pela cara. A Carolina estava trêmula, e a Rita, espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O maneco bebia sempre, mas não chegara nunca àquele estado. O que atormentava a mãe era a lembrança de que esse vício fora inoculado no filho pelo próprio vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças. Não sei o que tenho que não dou cabo daquele maldito Joaquim. Foi aquele diabo que perdeu o maneco. Oh, hei de vingar-me. Isso dizia entre dentes, raivosamente. Mamãe, murmurou a Carolina, procurando acalmá-la. Cala-te! E depois de uma pausa, e ainda voltada para a filha mais velha, teu avô, o pai de teu pai, que lá o meu era um santinho, morreu cozido das monas que tomava. Sempre tive nojo do velho. Graças a Deus teu pai não tem um vício. E vai o rapaz, sai-me assim, credo, que inferno. O maneco roncou, surda e arrastadamente. No rosto bronzeado da mãe, o desprezo e a dor juntaram-se numa expressão terrível. Então a Carolina levantou-se, pegou com dificuldade no irmão, quase do tamanho dela, e levou-o ao colo para dentro. Através do tabique, ouvia-se o rosnar dele e o choro baixinho da irmã. A Rita já tinha sustido por muito tempo a sua alegria vendo desaparecer atrás da porta as pernas finíssimas do maneco. Começou a rir alto. A mãe, furiosa, fez-lhe um gesto de arremesso, e ela calou-se atemorizada, e eu fugi. Uma hora depois, rebentava o barulho na casa da vizinha. O marido voltava do trabalho. A discussão começava como todos os dias, mas desta vez foi pior, mais prolongada.